Eduardo, nos fala um pouco sobre limitações, sobre possibilidade de laudo de câmera. Antes disso, falar que De imagem. começa a falar desse caso, aí a gente volta para a palavra, né? Indignação. Esse Porque a caso é complicado. indignação, ela é um caso que a indignação ela vai caminhando junto com o caso em todas as etapas. Mas tratando especificamente a questão do laudo de imagem, é um ponto que é muito delicado, principalmente porque as pessoas têm uma certa visão, sabem que não é exatamente isso, mas tem uma certa visão de que as imagens podem ser melhoradas, que elas podem ser uma coisa CSI que você tem um borrão e vira uma letra completamente legível. E a gente tem, quem trabalha na área tem a completa noção de que isso é impossível, ou que a questão de melhoramento tem limitações muito objetivas, mas nesse caso em específico, a história do laudo de imagem, ela é muito interessante, na verdade. Porque a perícia, quando vai para o IC as imagens dessa câmera de segurança, ela não vai às imagens e fale e dá para o IC, faça um laudo sobre isso. Identifique quem é, né? Identifique quem é, identifique o que vê. A polícia ela faz um relatório com toda a sua linha de raciocínio, com todas as suas afirmações, em que olhava para um carro andando em uma rua de noite, uma imagem muito ruim, só iluminado com alguns postes na rua, e essa imagem se afirmava que via uma mancha dentro do carro. E aí eles afirmavam, diziam, esse é o carro que estava a pessoa, e essa pessoa é essa mancha. Por conta de uma mancha branca. Uma mancha branca. Que dizia ser carro. A roupa que a pessoa estava usando. Eles mandam isso para o IC com uma única frase, né, de se pode melhorar essas imagens. O IC, em vez de simplesmente responder a frase, ele faz um relatório de imagens com aquilo que ele está vendo, baseado no relatório da polícia, baseado na narrativa da polícia, sem trazer as mesmas afirmações, mas quando chega no momento de falar a respeito da tal mancha, ele simplesmente fala que existe uma mancha na imagem, que existe, e aí ele já muda o termo. Ele diz que existe um brilho, né, um reflexo. Ele já diz que é um reflexo. E que aquilo possivelmente poderia ser uma pessoa para, de alguma forma, responder aquele contexto da narrativa que a própria polícia tinha criado. Mas a conclusão do laudo é que as imagens elas eram muito ruins, que não tinha muito o que fazer, que não dava para melhorar, e era só aquela constatação visual mesmo que eles tinham para afirmar. Tu tens aí a produção de uma informação, tu tens um pedido de análise, essa informação passa por um filtro, com o viés que é indicado a partir desse filtro, ele vai responder determinado elemento e a narrativa, de alguma forma, se conduz nisso e quase que de forma elástica, ela vai se adaptando à resposta que é necessária. Vai se adaptando, porque a polícia chama de mancha branca, o laudo fala que é um brilho, que é um reflexo, e quando chega na denúncia do Ministério Público, o Ministério Público diz que é uma camisa branca. E aí, então, a informação ela vai se transformando com absolutamente só numa questão narrativa, porque tecnicamente não se teve nada com o vídeo. Sim. Nesse caso, eu lembro da gente pegar o laudo de local, por exemplo, e tem uma série de forçação de barra assim, em relação à prova, que eram pedaços de verdade que eram trazidas pela acusação. Existia ali, por exemplo, a informação de que não existia marca de frenagem no asfalto. Realmente, estava no laudo que não tinha marca de frenagem, vírgula, pois o ambiente não foi preservado e é impossível afirmar se há ou se não há, porque pode ter se perdido. E a afirmação que vai para a denúncia é que o perito afirma que não tinha marca de frenagem. Ou seja, algo que não se preservou o local e é impossível verificar se há ou se não há, ele faz a ressalva, se há ou se não, se houve ou se não houve frenagem, vira não tem marca de frenagem. A gente soma isso com a questão da velocidade possível do carro no D, vai se somar com um acidente possível, que ele não explica como é que
que o acidente se deu, sendo que existe laudo para tal e as afirmações não coadunam com esse laudo, mas essa narrativa, ela segue. Ela segue Só que aí vem mais essa questão, né? Os laudos, eles foram feitos de maneira muito transparente nesse caso. A gente teve vários laudos. Tinha primeiro um laudo local. Aconteceu o acidente, teve um laudo local. O laudo local observa aquilo, afirma o que dá para afirmar, diz o que não dá para afirmar, justamente a questão das marcas de frenagem, que depois vira uma narrativa. E, com base no que ele tem lá, define até o tipo de lesão que ele observou na vítima, que era, no caso, lesões contundentes, né? Simplesmente falando, bom, a vítima sofreu algumas lesões contundentes. E conclui sendo um acidente de trânsito. O laudo conclui sendo um acidente de trânsito. Os investigadores criam a narrativa por motivos alheios ali ao laudo em si, porque o laudo ele não entra na estrutura das narrativas, dizendo que o carro teria sido empurrado em direção ao rio. Com alguém parado, ele não estaria em D, não é a narrativa do Ministério Público, ele seria empurrado. Vai para a necropsia diz, bom, foram lesões contundentes por conta de um acidente automobilístico. A investigação cria a linha narrativa que eles queriam criar para fazer a investigação que eles queriam fazer, conseguem tirar de um acidente de trânsito para fazer uma análise de homicídio. Vem mais um laudo relacionado agora à dinâmica, em que vem os 34 km por hora, que vem a parábola, que vem as afirmações de que houve um tombamento. E dentro desse laudo se reafirma, foi um acidente de trânsito. Ou há elementos de um acidente de trânsito. Todos os laudos técnicos falam sobre acidente de trânsito. E trouxe essa nova informação dos 34 km por hora. Só que antes se falava que o carro teria sido empurrado. Aí aquele carro que antes estava sendo empurrado teve que virar o carro em D. Então a narrativa acusatória foi se transformando de acordo com as pequenas verdades que eles tinham que extrair dos laudos técnicos para tentar dar algum tipo de robustez. No fim, em plenário, o Ministério Público, infelizmente, levou a ideia de que a ação não era nem contundente e simplesmente afirmou isso com base na ideia de que um bombeiro voluntário viu a lesão, na hora enxergou sangue, com isso disse que tinha um corte, a partir dali virou um corte e contradiz com todos os laudos e assim a coisa vai. E a gente falou sobre indignação no começo, por que nós estamos falando sobre tudo isso, né? Porque há um maltrato em relação à prova técnica, ela não é levada em conta da maneira como está colocando. E aí nesse caso era pela acusação, e me assusta um pouco que a acusação faça dessa maneira, porque não me parece que o Estado Democrático de Direito deva fazer isso, mas quer fazer uma afirmação e vai amarrando tudo ao seu modo e vai levando ao seu viés, e nesse caso conseguiu o seu objetivo, por isso a nossa indignação, mas a advocacia tem que bater nisso de frente.